O próximo padrão que iremos estudar é o Observer. Particularmente, eu considero o padrão Observer como o mais importante dentre os padrões comportamentais. A intenção dele é definir uma dependência uma para muitos entre objetos, de maneira que quando um objeto muda de estado, todos os seus dependentes são notificados e atualizados automaticamente. Nesse padrão tem dois conceitos muito importantes, que são o observador, objeto observador e objeto observado. O observador, ou os observadores, podem ter mais de um, devem conhecer o objeto de interesse, no caso, o objeto observado. E o objeto de interesse deve notificar o observador ou os observadores quando este for atualizado. Aqui está o diagrama de classes do padrão Observer. E um estudo de caso que implementa o Observer. Então, eu criei aqui duas classes concretas, carro roubado e carro de polícia. Um belo exemplo de observador e observado. Perceba que o observador implementa uma interface Observer e o observado implementa uma interface Observable. A ideia aqui é o carro roubado ser perseguido pelo carro da polícia. Então, todo movimento que o carro roubado fizer, a polícia estará atrás perseguindo. Então, se o carro roubado virar à direita, o carro da polícia vira à direita. Se ele vira à esquerda, ele vira à esquerda, igual um jogo de perseguição. Vamos implementar esse padrão Observer na IDE Eclipse. Vamos criar aqui um projeto. Observer. Temos aqui uma interface que eu chamei de carro, que será implementada tanto pelo carro da polícia quanto pelo carro roubado. E esses métodos também deverão ser implementados pelas classes concretas. O carro da polícia, ele é o observador. Então, portanto, ele tem que implementar a interface Observer e os métodos da interface carro. Então, o método frente, ele escreve no console viatura segue em frente, direita, viatura vira à direita, esquerda, viatura vira à esquerda, para, viatura para. E o método update, que pertence à interface Observer. Esse método recebe como parâmetro um objeto observado e a ação desse objeto observado. Então, cada vez que o objeto observado executa uma determinada ação e essa ação notifica o observador, esse observador, por sua vez, toma uma determinada ação. Então, toda vez que a ação do carro observado for ir em frente, o observador vai em frente. Toda vez que a ação do carro observado for virar à direita, o observador vira à direita, e assim por diante. Vamos dar uma olhada
classe carro roubado que herda da classe observada ou observable e implementa a interface carro. Então os métodos são os mesmos, né? Frente, direita, esquerda e para. Porém, a cada ação do observado, ele precisa notificar o observador. Então, se o carro observado vai em frente, ele diz ao observador que seu estado mudou, invocando o método setChanged da classe observable e, na sequência, o método notifyObservers, também da classe observable, passando como parâmetro o tipo da ação que foi executada. Esse tipo de ação será recebido pelo método update da classe observer. Vamos criar a função main e criar uma instância da classe carro de polícia e outra da carro roubado. Então, o carro de polícia é o observador e o observado é o carro roubado. Só que lembra da definição? Os observadores devem conhecer o objeto de interesse, no caso, o objeto roubado. Então, ele precisa adicionar o observador ao observado. Então, o observado está amarrado ao observador. E agora executar as ações. Então, tudo que o observado fizer, o observador é notificado e este, por sua vez, executará uma medida, uma ação. Então, carro roubado vai em frente, carro roubado vira direita, carro roubado segue em frente, carro roubado vira esquerda, carro roubado para. Vamos executar. Perfeito, funcionou. O carro roubado segue em frente, a viatura já segue em frente. O carro roubado vira à esquerda, a viatura já vira à esquerda. Carro roubado para, viatura para.